Aula 22, pessoal. Muito bem, eu sei que se você chegou aqui na aula 22, né, significa que você já veio lá da aula 1 e que você já aprendeu bastante. Com isso, vamos continuar aprendendo, certo? Agora nossa aula 22, questão 22, vamos também falar de Linux, algumas curiosidades sobre o Linux, né, que essa questão quer saber. Essa questão vai trazer pra gente, né? Então vamos lá, ó. Sobre o sistema operacional Linux, não se pode afirmar, ó, muito cuidado aqui, ó. Ele quer que a gente encontre a negativa dessa questão, né? Não se pode afirmar sobre o sistema operacional Linux. Vamos lá. O Linux possui vários mecanismos de interface com o usuário. Entre eles podemos citar o KDE e o GNOME, né? O Linux foi desenvolvido por Linus Torvalds. O nome do usuário administrador padrão é root. O usuário administrador padrão do Linux, ok? Que é do que a questão se trata. É root. As distribuições do Linux voltadas para o usuário final, como o Ubuntu, já possui, já possui uma suíte Office em seu disco de instalação, certo? É possível utilizar o Microsoft Office, que é da Microsoft, que é do Windows, né? Ele está falando isso, que é possível utilizar o Microsoft Office no Linux nativamente, sem a necessidade de instalação de outro software adicional, certo? Então vamos discorrer todas essas alternativas, aprender sobre cada uma delas e descobrir quem é a alternativa correta. Então vamos lá. Então já vamos aqui com a nossa primeira alternativa, a letra A. A letra A diz o seguinte: o Linux possui vários mecanismos de interface com o usuário. Entre eles podemos citar o KDE e o GNOME. Pessoal, lembra que eu falei na aula passada sobre o Linux, do kernel do Linux, certo? Como é que funciona essa interface do usuário? O que a gente consegue usar, visualizar, consegue usar, que eu falo, é inserir comandos, né? Modificar, instalar softwares, essas coisas, é na parte gráfica. A gente consegue ver, interagir com o sistema pela parte gráfica. Então, todo sistema possui uma parte gráfica, sistema operacional, certo? Que trabalha no nível acima do kernel. O kernel que nós vimos na aula passada, que trabalha fazendo essa interação com os hardwares, né? Ele trabalha no nível mais baixo, que é o núcleo do sistema. Então, todo sistema Linux possui vários mecanismos de interface. Essa opção ela é correta. Por que, que são vários sistemas Linux? O Linux ele é um sistema livre, ou seja, o criador do kernel do Linux ele disponibilizou esse kernel para que a pessoa possa desenvolver o seu próprio Linux baseado nesse kernel. Por isso existem tantas versões Linux, enquanto só existe um Windows com as versões da própria Microsoft. Só a Microsoft pode lançar versões do Windows. Eu não posso criar o meu próprio Windows, senão seria um plágio, né? Seria um crime de falsificação, porque eu não tenho esse direito e isso é fechado. O Windows ele é um sistema pago. Eu só posso usar ele com a licença da Microsoft. Enquanto o Linux não. O Linux ele é gratuito. Existem várias versões para diferentes tipos de usuário. Dependendo do tipo de sistema que eu queira, eu posso procurar um tipo de versão Linux e usar ela. Não vou pagar nada, não vou precisar de licença. Ela não vai ter aviso de que a licença expirou, que o sistema é pirata, porque não existe um sistema Linux pago, certo? Uma outra vantagem do Linux é que é muito difícil você pegar vírus nele, já que a grande maioria das pessoas usam o Windows, a maioria dos vírus são desenvolvidos para o Windows, ok? Então essa é uma vantagem. E aqui na tela eu trouxe uma interface gráfica, ó. Essa que vocês estão vendo aqui é a interface do KDE, certo? Ó. Ela já é um pouco mais parecida com a interface do Windows, ó. Observe, ó, a posição do relógio, né? Mas isso aqui é a interface gráfica KDE, viu? Essa aqui ela está no sistema operacional Linux. E eu trouxe aqui também a Gnome, ó. A Gnome a gente já vê ela, já é bastante conhecida lá no Ubuntu, né? A gente usa bastante o Ubuntu e na versão do Ubuntu ela já usa o Gnome, né? Como uma interface gráfica. Então, essa questão aqui, sim, ela não é a questão que o enunciado pede, né? Que ele pede aqui não é afirmativa, ele pede a negativa. Essa aqui é a afirmativa. Ela é realmente o Linux possui vários mecanismos de interface de usuário, ok? Então vamos aqui para a próxima, letra B. O Linux foi desenvolvido por Linus Torvalds. Correto, certo? Esse rapaz, vocês estão vendo aí, é o gênio que criou lá o Linux, né? Que desenvolveu o Linux. E ele é a favor do software livre e ele tornou o Linux um software livre para que outras pessoas venham e desenvolvam o Linux, certo? E esse pinguinzinho aqui atrás é o mascote do Linux, né? O que representa o Linux é esse pinguim,
esse pinguinzinho aqui. Então, certo, a letra B também está correta. Letra C, o nome do usuário administrador padrão é root, certo? O Linux, quando você instala o Linux no seu computador, por padrão ele tem que ter um usuário administrador. Ele já pede que você coloque uma senha de início, diferente do Windows. No Windows não precisa, né? Mas no Linux tem que ter uma senha e tem que ter um usuário administrador. E o nome desse usuário administrador é root, certo? Ele já vem como padrão root. É quem faz todo tipo de modificação de sistema, modificação que pode influenciar no funcionamento do sistema, é o root, certo? Então essa aqui ela também está correta. Letra D. Há distribuições do Linux voltadas para o usuário final, como o Ubuntu, né? Já possui um suíte de Office em seu disco de instalação. Correto, pessoal. O LibreOffice aqui que nós estamos vendo, ele é semelhante ao Microsoft Office, só que é livre também. Enquanto o Microsoft Office é um sistema pago, fechado, esse aqui é o LibreOffice, ele é um sistema livre, ele é aberto, ele é open source, ok? Então sim, ele já traz essa versão. Você não precisa se preocupar em ter um Office no Linux, porque ele já vem com o próprio pacote e os sistemas são bem parecidos, né? Ele tem a versão dele do Word, a versão dele do Excel e assim sucessivamente, certo? Então essa questão ela também está correta, letra D. É possível utilizar o Microsoft Office no Linux nativamente sem a necessidade de instalação de outro software adicional. Então, pessoal, essa daqui é a negativa, é o que está errado, certo? Que é a resposta certa, né, da nossa questão. É possível utilizar? Não, nativamente. Ó, essa palavra nativamente, gente, é o seguinte: o que vem no sistema já instalado, que é o caso do LibreOffice que nós acabamos de ver aqui, ó, ele é nativo, ele já vem no sistema. Eu não preciso instalar ele, certo? Nativo é quando já vem no sistema. Quando você tem seu computador tem uma calculadora. Essa calculadora é um software nativo. Ele já é do sistema, ele já vem instalado. Eu não preciso instalar uma calculadora no meu computador hoje, porque o Windows já traz uma calculadora. Eu não preciso instalar o bloco de notas no Windows, porque já vem o bloco de notas do Windows, entendeu? Então no Linux não vem o Office. O Office, ele não vem nem no Windows. O Office tem que ser comprado fora parte do Windows, certo? Ele é da Microsoft, mas não vem no Windows também. E nem vem no Linux, que é um software livre, certo? Ele pode rodar no Linux e no sistema da Apple também. Só que tem que usar alguns recursos para poder instalar ele lá, certo? Mas não vem nativamente. Nativo é o que já vem instalado no sistema, certo? Então, o errado da questão aqui, que é o que não é, né? O que não é recurso do Windows, é a letra E, que se torna a questão certa, que é isso que nós estamos procurando, né? Então, aqui, ó, sobre o sistema operacional Linux, não se pode afirmar que é possível utilizar o Microsoft Office Linux nativamente, certo? Por causa desse nomezinho aqui, dessa palavra, é que é essa questão correta. Então, letra E. Nativamente não se pode utilizar o Microsoft Office no Linux, ok? Então, questão 22, gabarito, letra E. Vamos para a próxima questão. Eu conto com vocês na próxima questão e na próxima aula, certo? Então, até mais.